Vamos ler livro de Oséias, capítulo 2, verso 14 em diante. Abra aí, que eu hoje vou esperar por você. Abra e vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje. Oséias 2, 14 em diante diz assim: A misericórdia de Deus. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Antes de ministrar esta palavra sobre a sua vida, eu gostaria de explicar um pouco sobre ela para você. Primeiro, o nome Oséias, que é um dos profetas menores, significa salvação. Oséias foi um profeta que viveu e profetizou um pouco antes, irmãos, da destruição de Israel em 722 a.C. Ele pregou para o reino do norte e ao longo de seu livro ele se refere a Israel e a Efraim, que era a maior tribo de Israel. E às vezes a nação inteira era chamada de Efraim. Oséias era filho de Beeri e aparentemente pertencia às classes mais abastadas da sociedade. A julgar pelo seu estilo elegante, ele era altamente culto. Agora vamos lá. Eu quero trazer com você uma observação sobre o ministério de Oséias. Principalmente, irmãos, para você que reclama do chamado, que reclama do ministério, que o seu chamado é difícil. Se você acha que a sua vida é difícil, eu espero que você mude de ideia depois de ouvir a história de Oséias. Deus ordena ao profeta Oséias que se case com uma mulher prostituta, como uma forma de Deus comparar o relacionamento de Deus com Israel. Olha que sério, se isso acontecesse com você, qual seria a sua decisão? Oséias, ele devia manifestar a paciência e o amor de Deus através do seu relacionamento matrimonial. E sabe o que chama a atenção? Nos dias de hoje, a gente vive reclamando da vida, a gente vive reclamando da igreja, a gente vive reclamando da liderança, e Oséias se casou com Gomer, filha de Diblaim. E ela deu a ele 2 filhos, o nome era Jezreel e Loami, e uma filha chamada Lohuamá. Todos receberam nomes representativos da condição de Israel. Deus, ele fala para Oséias casar com essa mulher que tinha vários amantes. A mulher, ela não se aguentava em ficar somente com Oséias, então ela escapava. Sabe o que significa isso? A igreja de hoje em dia está prostituída, diz o Senhor. A igreja que era para ser a noiva adornada,
ela se deitou com seus amantes. A igreja se prostituiu com o dinheiro, com o Baal, com a fama, com a lascívia, com a mentira. Quantos escândalos! Mas olha só o que eu vou te contar. Alguns estudiosos especulam que a trágica experiência conjugal do profeta, ela foi feita exclusivamente para que a igreja dos dias atuais aprendesse a se arrepender e voltar para Jesus. As cidades eram grandes naquela época. Sabe, elas tinham uma pequena classe de ricos, proprietários de terras, comerciantes e agiotas. Mas a maioria da população urbana era composta de pobres artesãos e trabalhadores que eram frequentemente explorados ou até escravizados pelos ricos. Isso te traz alguma coisa à sua memória? Isso te faz lembrar de alguma coisa nos dias de hoje? Aí espera. Naquela época, o monarca assírio Tiglat-Pileser III ameaçava o reino do norte e corriam importantes mudanças dinásticas em Israel. E diante desse quadro, Oséias não deixou seu povo sem esperança e apresentou o Deus de Israel nos mais elevados termos como um Deus de amor, um Deus que traz a esperança, um Deus que zela pelo arrependimento. Mesmo quando a igreja se prostitui, Deus ainda tem solução para a nossa vida. A mensagem que eu trago de hoje é: Deus está chamando a atenção dos crentes protestantes, dos crentes que se dizem servos de Deus. Protestar significa eu não ser conivente com algo. Eu não sou de acordo com algo, eu protesto. E o Senhor, nesse culto doméstico, está perguntando: cadê os Oséias dessa geração? Cadê os protestantes do século 21? Vocês protestam contra mim, mas não contra o pecado, diz o Deus de Israel. Vocês se casaram com o pecado, com a prostituição, com a mesmice em cima dos meus altares. E o meu espírito há de pedir contas de vocês. Pela primeira vez, o Senhor olha para Oséias e diz: case com uma prostituta e tenha filhos com ela, porque a terra se prostituiu e se desviou do Senhor. Oséias casou com Gomer, filha de Diblaim, que ela ficou grávida, mas o Senhor disse: ponha o nome dele de Jezreel, porque daqui a pouco eu vou castigar a casa de Jeú. Por causa do sangue derramado em Jezreel, vou acabar com o reino da casa de Israel. Sabe por que tem guerra em Israel hoje? Porque Israel negou o nome do Senhor. Sabe por que o Brasil e a Europa, e o continente europeu e o asiático estão sofrendo com enfermidades, pestes e pragas? Porque a igreja, que deveria ser esposa, virou prostituta. A igreja se vendeu. A igreja se corrompeu. E o Senhor diz: olha, por um tempo tu pode até ficar afastada da minha presença, mas eu vou te atrair. Eu vou te atrair, Israel. Bispa, o que é o nome Israel? Israel são os descendentes de Jacó. Jacó, quando ele estava de volta para a sua terra, depois de ter roubado a primogenitura do seu irmão Esaú, ter ido casado com a filha de Labão, Raquel, ele voltou e ele lutou com o anjo. Pela manhã o Senhor disse: você lutou com Deus e prevaleceu.
A partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, aquele que eu protejo, aquele que eu abençoo, aquele que eu, o Senhor, faço resplandecer o meu rosto sobre ele. Mas os descendentes de Jacó, que ocupam a terra nos dias de hoje, perderam a integridade moral e espiritual. Quem disse para você que pregar bonito te garante um nome no céu? Quem disse para você que cantar bonito te garante salvação? Hoje o Senhor diz: ô igreja que se prostituiu, arrepende-te, volta ao lugar que tu caíste e te arrepende, porque tenho eu grandes coisas para a tua vida. Mas eu, Senhor, preciso da sua libertação. Hoje Deus chama a atenção. Ministros do altar que estão contaminados, não esperem que a minha mão alcance vocês e eu os arranque do meu altar através do grito, do ai e da dor. Usem as vossas consciências, porque eu vou levar vocês para o deserto. E lá no deserto eu vou falar aos vossos corações, porque no deserto vocês se quebrantam, no deserto vocês se adoram, oh Raica Macébia, no deserto vocês adoram o meu nome, Rabacanachébia. As vinhas de vocês secaram. Não é a minha intenção deixá-los sem nada, diz o Senhor, eu quero restaurar a vossa sorte. Mas vocês buscam sorte em Baal. Vocês buscam sorte no mar, vocês buscam sorte na cachoeira, vocês buscam sorte em vários lugares e esquecem de buscar a sorte. Trancado no seu quarto, com a porta fechada e clamando, hoje o meu espírito diz a vós, é tempo de arrependimento. Eu quero devolver as minhas vinhas a vocês, diz o Senhor. Eu farei com que os vales se tornem esperanças. Eu quero responder vocês. Mas como posso responder a uma esposa que abandonou o marido? A uma esposa que diz, não te amo mais, vou me divorciar de você, já não aceito mais o nosso casamento. O Senhor diz, chegou o tempo que eu vou tirar da tua boca o nome dos outros deuses, porque fui eu que te busquei no deserto, foi eu que te busquei no lugar da tua prostituição e perdoei as tuas prostituições. Eu, Senhor, chamo hoje a atenção daqueles que se dizem ministros do altar, que romperam comigo. Você rompeu o relacionamento, mas você esqueceu que o fôlego de vida na tua narina vem de mim, não é? Você esqueceu que sou eu, dono da vida, Rabadachará. Sou eu, dono da morte, sou eu, dono de tudo. O que você quer que eu te faça? Então hoje, me chame novamente de seu marido. Me chame novamente de seu Deus. Volte ao primeiro amor. Se arrependa, porque em breve o noivo vem buscar a noiva. E qual será a sua posição? Qual será a sua posição? Rabacando, rabacai. Eu, Senhor, quero fazer uma aliança contigo. Quero te fazer favorecido na terra. Quero fazer com que os animais te obedeçam, as nuvens te obedeçam. Mas o reino espiritual e o físico só obedecem comando de quem tem integridade na minha presença, de quem fala comigo e cumpre a minha palavra. Ei, diz o Senhor, eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. E nesse dia eu digo, abaterei as tuas prostituições e farei com que te voltes a mim. Eu, Senhor, te levarei a um lugar espaçoso, mas lá eu farei contigo
aquilo que quero para que tu possa ser transformado como barro na casa do oleiro. Porque foges da minha presença, queres tua bênção, mas não queres se esforçar, não queres obedecer à minha voz. Para onde queres fugir? Para onde pensas que pode ir? Eu farei de você a minha esposa para sempre, a minha esposa em justiça. Queridos, quando Oséias casou com aquela mulher, ela fugia e ia se deitar com seus amantes. Mas Deus dizia: Oséias, vá buscar Gomer. Mas Deus, ela está com amante, vá buscar e perdoe. Mas ela está grávida, aceite o filho. Deus está dizendo: eu aceito você quebrado, sujo, fedido, depressivo, do jeito que você vir. Mas volte a mim. Eu estou batendo hoje na porta dos teus amantes, os teus amantes espirituais. Você que lança sorte, você que busca adivinhação. Ei, diz o Senhor, acaso pode o adivinho ver algo se não vir de mim? Eu, Senhor, estou destroçando os teus altares de Baal. Tu não terás mais pacto com deuses estranhos. Gomer, hoje te chama o Senhor para um tempo de arrependimento. Te convido para que tu sejas lavada no sangue do Cordeiro e deixe de lado as tuas abominações, porque eu, o Senhor, te farei fiel a mim. Farei de você uma esposa em fidelidade, você me conhecerá. A minha bondade estará sobre ti, a minha fidelidade te alcançará. Eu te responderei dos altos céus, e os céus responderão à terra, porque tu habita nela. Eu favorecerei os lugares aonde tu pisas, se tu honrares o meu nome. A terra responderá ao trigo, ao azeite, ao vinho. E estes responderão a Jezreel, filho de Oséias. Semearei Israel para mim mesmo na terra. Terei compaixão de Lo-ruamá, e para Lo-ammi direi: você é o meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Mas para que isso aconteça, lanço eu hoje sobre ti uma palavra de arrependimento. Desce à casa do oleiro, quero eu falar contigo. Clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. É tempo de deixares de lado as tuas abominações. A vaca acompanha o boi, a porca sempre volta à sua lama, mas você é ovelha, e ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor. Hoje, se ouvires a minha voz, diz o Senhor, não endureça o seu coração. Volte-se para mim, eu perdoarei os teus pecados, curarei as doenças do teu corpo e da tua alma, sararei a tua terra e te farei prosperar. No lugar aonde deverias ter vergonha, eu te honrarei, diz o Deus de Oséias, o Deus de Israel, o Deus de Jezreel, o Deus de Lo-ammi, o Deus de Lo-ruamá. Você é meu escolhido. Eu te separei para uma grande obra na terra. Você vai ficar comigo por muito tempo, mas você não deve se prostituir, nem se entregar a outro Deus. Eu mesmo, Senhor, cuidarei de você e terei uma relação de esposo e esposa, cuidando da tua vida e suprindo as tuas necessidades. Os teus filhos devem buscar a mim. Os teus filhos devem se arrepender dos seus pecados e a minha bondade os acompanhará. Hoje, diz o Senhor, sacio a tua sede, sacio a tua fome, mas não me des mais as costas. Não te vires para mim, ou a minha ira estará sobre a tua cabeça.
Eu, Espírito Santo, me manifesto em ti através dessa palavra. Digo que estou trocando as tuas vestes de pecado por santidade e abençoarei a tua terra, diz o Senhor dos Exércitos.